Olá, boa tarde. A Igreja entra hoje no Tríduo Pascal, celebra a Semana Maior do calendário litúrgico, a Semana Santa, que evoca os episódios da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. E neste dia, como é habitual, olhamos com Dom Manuel Clemente a forma como a Igreja celebra os jubileus. A situação de toda a sociedade ditou, em cada tempo, a celebração jubilar, como temos visto aqui neste programa, em cada semana, com Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Muito obrigado. Boa tarde e obrigado por estar connosco. E interessa talvez recordar o nosso encontro de há 8 dias atrás, porque ficou no ar uma pergunta. 25 anos depois de 1775, houve ou não houve jubileu? Não, exatamente. Porque a seguir ao jubileu de 1765, qual seria o jubileu de 1800? Pois a resposta é que não houve. E porquê é que não houve? Não houve porque, entretanto, tinha acontecido a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi muito severa na sua parte mais aguda em relação à Igreja. Criou-se em França, ou tentou-se criar uma outra Igreja, chamada Igreja Constitucional, dentro dos ditames da dita Revolução. Os católicos ligados a Roma, na sua maioria, resistiram, não é? E por isso a perseguição foi muito grande, a proibição da Igreja, como existia, foi também muito forte. Os mártires não faltaram, a guilhotina também trabalhou para eles, não é? E para elas, enfim, para religiosas e também para padres. Portanto, foram tempos muito, muito difíceis, como podemos imaginar, e também afetaram diretamente o Papa, que ainda é o Papa Pio VI. Portanto, o Papa que tinha sido do jubileu de 1775 e que já tinha dito, como aqui se referiu, que os tempos que seguiam iam ser tempos muito difíceis, iam ser tempos de mártires. Ele avisou isso, ele sentiu isso em 1775. E realmente foi. E realmente foi, porque depois, com Napoleão, a Revolução Francesa desce pela Itália, também ocupam o Estado Pontifício, e o próprio Papa Pio VI é feito prisioneiro e levado para a França. Levado para a França, já, claro, mais idoso e doente, mas lá o levaram para a França, e acaba por morrer em Valence, na França, em 1799. Portanto, não há aqui, obviamente, ocasião para convocar jubileu nenhum. Não é? E mesmo a eleição do sucessor também não foi nos termos habituais, dos cardeais em Roma, do conclave na Sistina, não foi nada assim, porque não podia ser. Mas o Papa Pio VI tinha previsto isso e disse que, à data da sua morte, os cardeais que pudessem, não é? Se reunissem num sítio onde tivessem liberdade para fazer o conclave, como realmente aconteceu, em 1800, reuniram-se numa ilhota ao pé de Veneza e ali elegeram um novo Papa, o Papa Pio VII, que foi também um dos grandes papas da história da Igreja, foi o grande restaurador da Igreja depois da Revolução Francesa. Ele vai ser Papa até os anos 20, Pio VII. E por isso, entre 1799 e 1800, está assim. Portanto, um Papa que morreu em França, morreu no exílio, só mais tarde é que depois o Pio VII leva os restos mortais para Roma e pode sepultar no Vaticano. A eleição do novo Papa, mas também não pode regressar imediatamente a Roma. Portanto, não há jubileu, obviamente, em 1800 a situação é esta. O jubileu que segue, e é desse que vamos falar agora, é o jubileu de 1825. O jubileu de 1825 acontece, lá está, mais uma vez, numa época especial e em que as coisas da Igreja se ligam às coisas da sociedade em geral. O que é que tinha acontecido? Como nós sabemos, a Revolução Francesa e depois o Império de Napoleão acaba em 1815, quando o Napoleão é derrotado em Waterloo, não é, por todas as outras nações que estão contra a França, e regressa a velha monarquia dos Bourbons, o rei Luís XVIII, irmão do rei que tinha sido decapitado na Revolução Francesa. Não é? E estamos na época da dita restauração, em que há essa sensação, pronto, que a Revolução passou, esses excessos, esses morticídios, tudo isso é do passado, agora volta tudo a ser como era, ilusão, não é? Mas há ali uns anos em que se vive nessa ilusão. E o Papa Leão XII, também na convocação e na realização desse jubileu de 1825, está um pouco nessa
nessa ideia, não é? Esse entusiasmo. E por isso, o Jubileu de 1825 tem muito esse aspecto de ser como tinha sido antigamente, antes disto tudo, antes da Revolução, e lá aparecem também os representantes, os príncipes, etc., todos devidamente fardados, equipados, os cortejos, tudo isso como tinha sido antes, o que não quer dizer que não fosse muito austero, porque o Papa Leão XII, que é o Papa deste Jubileu de 1825, o Papa Della Genga era muito austero e mesmo em Roma tenta tornar Roma praticamente numa igreja, o que é um bocadinho difícil, mas ele tentou. Ele também era senhor temporal, portanto, a proibição das vendas de álcool, etc., do acesso às tabernas, tudo aquilo assim muito austero, mas pronto, é assim, digamos, o último lampejo do mundo que tinha passado, de profunda coincidência entre o aspecto religioso, o aspecto social, o aspecto cultural, mas as coisas já não iam assim. A cristandade tinha passado, não é? Já tinha passado. Esse jubileu realiza-se, como digo, é o jubileu de Leão XII, 1825, menos concorrência, menos gente do que tinha acontecido, por exemplo, no jubileu de 1750, que é o grande jubileu do século XVIII, enquanto estamos já no século XIX, e a própria ideia da restauração, o sentimento, não vai durar muito tempo, porque depois, como também se sabe da história, a partir de 1830, a pouco e pouco, voltam, enfim, todas aquelas ideias que tinham estado dentro da Revolução Francesa, ideias da liberdade, da representação, etc., o que também vai trazer novos problemas aos papas da altura, já não o Leão XII, mas o seu sucessor, o Gregório XVI, porque eles também eram os senhores temporais e também em Roma fervilhavam essas ideias de democracia, agora quem governa somos nós, e o que é que faziam os papas. Mas isso veremos depois, a propósito do que vai acontecer no século XIX. Mas este jubileu de 1825 tem essa característica, digamos, revivalista, e também aqui é um sinal de como é que as coisas funcionam ou não funcionam em termos de igreja, sociedade e cultura. Houve jubileus em que tudo isto coincidiu muito e houve jubileus em que isto não foi assim. E esta história também ajuda a compreender de que forma é que nos dias de hoje claro, se celebra o jubileu, também nesse encontro entre igreja, sociedade e humanidade cultura. essencialmente é a mesma e a proposta eclesial tem 2000 anos. De garantia, como costuma dizer. É de garantia. Dom Manuel, agradeço mais esta apresentação na história dos jubileus e voltamos a encontrar-nos então de 8 dias para o novo capítulo nesta história dos jubileus na Igreja Católica. Estes são dias intensos de celebrações pascais. Braga é, por tradição, uma cidade onde as celebrações saem para a rua e adquirem uma visibilidade especial. Em Braga, a Semana Santa mobiliza culturalmente a cidade. A celebração religiosa ultrapassa o ambiente das igrejas e ganha expressão nas manifestações públicas de fé, com as procissões monumentais que estabelecem uma pedagogia explicativa do que os crentes assinalam. É toda uma porta aberta para quem, não sendo crente ou num primeiro momento não se sinta tão identificado com a Igreja, mas tem esta vertente ou esta ligação, de facto, à abordagem cultural que nos permite também este anúncio, este sentido da boa notícia, chegar também a esses públicos. Braga é, por estes dias, capital portuguesa da cultura e as celebrações públicas não escondem a sua dimensão catequética. Autenticamente, é uma catequese ao vivo, poderíamos dizer. Sobretudo porque a cada um dos dias as procissões têm uma ligação muito grande com a liturgia e com o mistério celebrado. Por exemplo, domingo de Ramos nós lemos o relato da Paixão na Eucaristia e na procissão da tarde nós encontramos todos os passos, portanto, aí representados e, portanto, é uma catequese a céu aberto que chega de uma forma muito intensa a milhares de pessoas. O mesmo se verifica, por exemplo, depois na Quinta-feira Santa, onde celebramos sobretudo a prisão e o julgamento de Jesus, e temos aqui a procissão do Senhor Ecce Homo, portanto com o julgamento
e com Jesus levado preso. E depois, na Sexta-feira Santa também, o terceiro grande momento, que é a procissão do enterro do Senhor, porque celebramos nesse dia, sobretudo, a adoração da Santa Cruz e, portanto, este silêncio tão eloquente que a morte de Jesus nos fala. Na quarta-feira, que antecede o Tríduo Pascal, sai também aquela que é conhecida como a Procissão da Burrinha, um cortejo bíblico que evoca a história da salvação. Mas Braga não se fica pela paixão, tudo aponta para a ressurreição. Os grupos paroquiais saem no final das celebrações da Eucaristia pelas ruas das nossas comunidades paroquiais e vão a todos os lares ou famílias que os querem acolher, partilhando essa alegre notícia. Para nós, esta alegria da nossa fé, de sabermos que o Senhor está vivo, ressuscitou, e tem também esta dimensão muito forte que é a bênção do próprio lar, ou a invocação da bênção sobre a família. Há ainda a visita às 7 igrejas, uma tradição para cada sábado a seguir à Páscoa e que se prolonga até ao Pentecostes. A Semana Santa em Braga, um convite celebrativo dirigido a todos. E nesta Quinta-feira Santa, dia em que o sacerdócio e a instituição da Eucaristia estão no centro das celebrações católicas, quisemos conhecer o cotidiano de um pároco. Fomos a Mangualde, onde a paróquia se estende por vários serviços à comunidade, e o padre descobre-se como o construtor de pontes entre tantas pessoas. A Quinta-feira Santa coloca de alguma forma a figura do sacerdote com relevância, seja nas celebrações que acontecem neste dia, nomeadamente na celebração da manhã, a missa crismal, com essa reunião dos sacerdotes em torno do bispo diocesano e a renovação das promessas sacerdotais, e depois, na tarde, na celebração da tarde, com a memória e a evocação da instituição da Eucaristia e também o gesto de lava-pés. De facto, dois momentos que dizem muito sobre o trabalho do padre nos dias de hoje. E é sobre este tema que queremos hoje falar com o padre Paulo Domingos, que está connosco, que é o pároco em Mangualde, e que agradeço de nos ter acolhido de facto aqui no interior do país, em torno de uma grande obra que está aqui a seu cargo na paróquia de Mangualde. Sim. E se lhe perguntasse assim diretamente, tendo em conta este contexto, qual é o papel do padre nesta comunidade, o que é que responderia? Eu penso que o papel do padre, nesta comunidade e em todas, não é? Será essencialmente cuidar das pessoas que lhe são confiadas, ou seja, sermos também a personagem que está na sociedade e que ajuda também a caminhar para o próprio Deus. O sacerdote está sempre para a sua comunidade, sempre para o nosso Deus. Hoje e sempre a figura do sacerdote acho que é fulcral, porque sem sacerdotes, e como disse muito bem, não há a instituição da Eucaristia. E hoje é o dia primordial da Eucaristia, quer a nível diocesano, quer a nível paroquial, mas também a nível de toda a nossa Igreja Universal. E permanece como essa referência essencial do encontro das comunidades, a Eucaristia? Sim, eu penso que sim. Não tanto na cadência semanal como nós gostaríamos que acontecesse, mas a Eucaristia continua a ser de facto o cume de toda a nossa vida como cristãos, porque é nela que nos alimentamos, saciamos a nossa fome, mas também a nossa sede de Cristo com a celebração que o Senhor nos deixou da instituição da Eucaristia. Numa sociedade e numa comunidade com diferentes lideranças, com diferentes contributos para o bem comum da comunidade, e podemos falar da segurança, podemos falar da saúde, podemos falar, enfim, dos bens que são necessários salvaguardar para a dignidade da pessoa humana. O papel do padre qual é? Fazer pontes. Eu penso que o papel principal de um padre é fazer pontes. Fazer pontes dentro da própria Igreja, fazer pontes na Igreja, mas também fazer pontes, como disse muito bem, na sociedade civil, quer na parte política, na parte da saúde, na parte cultural, na parte institucional. E nós, ao conseguirmos fazer pontes, conseguimos aquilo que é o nosso fundamento como seres humanos, dialogar. Num diálogo particular com cada pessoa individual e cada família, mas também um diálogo universal com aqueles que nos são chamados também a vivermos e também a caminharmos com aqueles que nos são confiados. Quer isso dizer que hoje, e acredito que mais do que nunca, o padre, o sacerdote, não deve permanecer dentro do templo, enfim, no seu
no seu escritório, mas tem de estar de facto em contacto com todos. Sim, eu diria que o sacerdote do século XXI, não só, mas também não pode ser um sacerdote de sacristia. Terá que ser um sacerdote, como o Papa Francisco nos disse tantas vezes, um sacerdote que cheira ovelhas. E para cheirar ovelhas há que estar no meio do rebanho. E só depois de estarmos no meio do rebanho é que conseguimos compreender quer as dificuldades, quer também os sofrimentos, as feridas daquelas pessoas que nos são confiadas. E quanto mais estivermos dentro da sociedade, quanto mais estivermos imbuídos pelos problemas da sociedade, mais e melhor conhecimento temos diretamente aquilo que é necessário e da forma que podemos agir e também testemunhar a vida em Cristo. Nós estamos a gravar aqui no centro de Mangualde, acredito. Sim. Disse-me que era a Igreja da Misericórdia Igreja há da pouco. Misericórdia, exatamente, sim. E vemos aqui já muito perto de nós o complexo paroquial, chama-se assim. Complexo Paroquial de Mangualde. E é curioso desde logo o nome, se é um complexo, é porque inclui diferentes valências, acredito, e já lá vamos também Sim. às várias valências que aqui estão. Neste grande complexo, o pároco de Mangualde é procurado para quê? E não vamos pensar aqui nos sacramentos, nos funerais, enfim, nos casamentos, nos batizados, mas quando é que é procurado o pároco? É procurado, essencialmente, também, como disse muito bem, quando algo atípico acontece na família, com o nascimento, seja o nascimento biológico, o nascimento de uma criança, o nascimento espiritual no batismo, na vida sacramental, mas também é procurado para momentos culturais, também é procurado para fazer pontes com instituições, nomeadamente com a ação social, pela IPSS que temos e pelos IPSS que represento. Também é chamado a fazer pontes na história de Mangualde, pelos vários aspectos culturais, os vários edifícios que também narram a história da nossa comunidade paroquial. Portanto, uma parte, de facto, do dia-a-dia da história desta comunidade. O Padre Paulo Domingos, creio que foi ordenado em 2017, não é? Sim, 25 de junho de 2017. E desde logo foi nomeado aqui para Mangualde ou ainda passou por outras experiências pastorais? Eu fui nomeado para Mangualde em 2017 com o falecido Padre Rocha, que éramos párocos em sólido. Entretanto, também estou pároco de Cunha Baixa e Mesquitela. Próximas aqui de Mangualde? Próximas daqui, sim, exatamente. Com outros encargos pastorais que o Sr. Bispo me confiou. Veio um vigário paroquial, o Padre Constantino Embe, que apoia pastoralmente a paróquia de Cunha Baixa e Mesquitela. E tem também a seu cargo responsabilidades na coordenação da pastoral da Diocese? Sim, faço parte do chamado Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil. Fizemos questão de fazer serviço porque estamos ao serviço dos jovens e por isso mesmo estamos ao serviço também da nossa igreja. Onde estou eu, também está uma irmã Ana Coimbra, o Jorge Ribeiro, a Marisa e também a Bala Jorge. Muito bem, entre tantos compromissos, de que forma é que se vai gerindo o complexo paroquial e vamos caminhando até nessa direção, ao complexo paroquial, porque acredito que será uma forma de melhor conseguirmos perceber, de facto, as várias valências que estão implicadas neste complexo. É complexo, não só complexo na palavra, mas complexo em tudo aquilo que tem na variedade multidisciplinar dentro da instituição. Temos cerca de 120 funcionários na instituição, o que faz com que todos os dias haja uma grande movimentação, quer de pessoas, quer também de utentes. Temos a creche, o jardim, o ATL, na parte da infância. Temos também na parte de seriedade um lar, um centro de dia e um serviço de apoio a domicílio e também o Jornal de Notícias da Beira, que também é o nosso jornal paroquial, e a pastelaria, chamada Pastelaria de Patronato, que é o que se livra também dos doces aqui de Mangualde. E já vamos conhecer, enfim, se calhar de uma forma mais particular a pastelaria. Sim, na pessoa pessoalmente. Nomeadamente então desse projeto, também para perceber Sim. a sua origem. Entrando, de facto, aqui neste complexo paroquial, rapidamente nos apercebemos de um grande conjunto de serviços que aqui estão presentes. E nós gravamos esta conversa previamente, e por isso também uma movimentação considerável de pessoas ao fim do dia, quando as famílias vêm buscar as suas crianças. Acredito que, de facto, o jardim de infância, a creche, o jardim de infância, seja a porta de entrada para muitas famílias aqui na instituição. Sim, temos esta vantagem de podermos acompanhar famílias, quer com as crianças, seja desde recém-nascidos com a creche, mas também o jardim, o ATL, mas também quando as famílias necessitam de apoio para os seus maiores, para os seus mais velhos, quer no centro de dia, quer no seu apoio de domicílio, mas também no nosso lar, Padre Lobinho. Tudo isso funciona aqui em torno da igreja paroquial? Tudo isto funciona em torno da igreja paroquial, que é a nossa igreja paroquial aqui de Mangualde, onde teremos também o pulmão, digamos assim, da nossa vida paroquial.
Esta nossa praceta, funciona um bocadinho como na origem conventual, em que a vida paroquial e a vida social dão de mãos dadas nesta praceta, onde tudo gravita à volta da mesma pessoa, que é Jesus Cristo. Como se sente o pároco em todo este complexo, na envolvência das pessoas, e fomos percebendo, de facto, uma interação constante? É desafiante, é bom, mas sempre com uma grande expectativa, não é? Essencialmente tento ser a pessoa do pároco, do amigo, muitas vezes do confidente e tantas outras daquele que está com as pessoas para desconstruir muros que às vezes vão acontecendo na nossa vida. E eu costumo dizer que as pedras dos muros servem muitas vezes para fazer pontes. Então há que desmistificar muita coisa para fazer uma ponte para os outros e com os outros. Isto tudo em torno de algo que é único aqui em Mangualde, que é esta pastelaria. Como é que surgiu este projeto de ter uma pastelaria no complexo paroquial? A pastelaria do Patronato, tão bem conhecida, que tem os famosos pastéis de feijão, muito deliciosos, surgiu numa época muito específica do nosso contexto histórico de Portugal, onde havia uma grande necessidade, uma grande carência também das crianças. Então o colega, na altura o cônego Monteiro, com as chamadas Meninas do Patronato, e também com os seus conhecimentos, realizaram e aprimoraram o doce que nós conhecemos hoje, que é o doce do Patronato, o doce de pastel de feijão do Patronato. E insere-se na atividade comercial desta pastelaria? Insere-se na comunidade comercial da pastelaria e também faz parte da paróquia, portanto é gerida também por nós como paróquia. Há fins sociais em todo este projeto, acredito? Há fins sociais, sim, desde o início, porque o valor e os lucros da venda dos pastéis revertiam para as crianças mais carenciadas, e hoje temos outros projetos sociais também em que o valor também é apoiado e também muitas vezes doado para outros fins. No fim desta conversa, confesso que existe alguma curiosidade por provar o famoso então pastel do Patronato, não é? E é uma boa curiosidade, porque acho que vai fazer uma mais-valia que vai gostar certamente. Vamos então ver. Então esta é a famosa pastelaria do Patronato. Boa tarde. Boa tarde, Paula. boa Boa tarde, Rosa. Arranjam 2 pastéis, por favor. Pastel de feijão, não é? Pastel de feijão do Patronato de Mangualde. Muito bem. De facto, uma marca registada, acredito. Uma marca registada, sim, com bastante sabor e muita história também. E muita história, sim. Muito obrigado. Vamos então provar. Isto, enfim, há sempre aquela expectativa. Obrigado. Muito bom, Então, de facto, muito bom. bom de facto, muitos parabéns. Muitos parabéns a quem nos faz todos os dias, Todos os não é? dias, sim. A elas e a eles que fazem todos os dias, sim. Trabalham aqui E sempre diariamente. com muito movimento, muita Muito curiosidade. em movimento, torno. muita interação. Até nesta altura da Páscoa, com se calhar muitas pessoas a virem aqui às Principalmente suas nos terras. pontos altos, na altura da Páscoa, também no Natal, mas ao longo de todo o ano vamos tendo, graças a Deus, bastantes clientes e também a história também do Patronato que se faz todos os dias. Padre Paulo Domingos, só me resta agradecer, dar-lhes Muito parabéns obrigado. por toda esta obra e desejar uma Santa Páscoa Igualmente, e obrigado por ter vindo. para o Padre Paulo Domingos Obrigado. e para todos aqui na Paróquia Manuel. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tenha uma Santa Páscoa e até amanhã, se Deus quiser.